Sabe aquela conversa, às vezes bem rápida, no balcão da farmácia? Pois é, ela pode ser a diferença entre um tratamento que funciona e um que simplesmente não dá em nada. Hoje a gente vai mergulhar fundo na arte da comunicação farmacêutica para entender como a confiança e um bom diálogo são a chave para garantir não só a eficácia, mas principalmente a segurança de um tratamento. Pensa só, por que será que tantos tratamentos acabam não funcionando, mesmo com a receita certinha na mão? O médico acertou, o remédio é de ponta, mas o resultado não aparece. E a resposta para isso, na maioria das vezes, não está na química do comprimido não, está na conversa. Ou, para ser mais exato, na falta de uma boa conversa ali, no balcão da farmácia. E aqui está o pulo do gato, a raiz de tudo. Prescrever algo, falar o que fazer, é um ato constatativo. Ou seja, só porque foi dito não quer dizer que vai ser feito. É que nem entregar um manual de instruções de um móvel. Não garante que a pessoa vai ler, vai entender e vai montar direito, né? Achar que só entregar a informação basta? Bom, esse é o primeiro erro, e um erro que pode custar a eficácia de um tratamento inteiro. Então, vamos direto ao ponto. O problema da não adesão. Porque as instruções por si só não são o bastante, o que leva alguém a não seguir um plano que, em tese, é para melhorar a própria saúde. A gente vai ver que existem umas barreiras invisíveis, sabe? Coisas que muitas vezes nem o profissional nem o paciente percebem, mas que estão ali, sabotando tudo. Olha só que coisa séria. Existem interferências que são verdadeiros sabotadores da conversa. A cognitiva, por exemplo, o farmacêutico pode achar, lá no fundo, que é perda de tempo explicar tudo para alguém de um perfil socioeconômico mais baixo. Tem a emocional, um medo de se envolver com os problemas psicossociais do paciente e acabar em burnout. E claro, a barreira social, quando as diferenças de realidade criam um abismo. O resultado disso tudo é cruel. Quem mais precisa de informação e acolhimento acaba sendo quem menos recebe. Ok. Então, esse é o problema. Mas e a solução? Bom, a solução passa por uma virada de chave, uma mudança total em como a gente enxerga a comunicação. A ideia não é só transmitir uma mensagem, é muito mais do que isso. É construir e compartilhar um entendimento juntos. E para entender essa mudança, dá uma olhada nessa comparação. De um lado, a gente tem a escola do processo. Pensa nela como enviar um e-mail. O importante é essa mensagem chegou na caixa de entrada. Fim. Agora, do outro lado, tem a escola semiótica. Aqui, a pergunta não é só se o e-mail chegou. A pergunta é, a pessoa que leu entendeu exatamente o que eu quis dizer? O significado foi o mesmo para nós dois? Percebe a diferença? O foco sai do enviar e vai para o entender junto. E isso não é teoria, não. Olha esse caso real, que é muito impactante. Uma paciente acreditava que os problemas de visão dela vinham da falta de menstruação. Na cabeça dela, o corpo estava tentando eliminar o que não saía por ali através dos olhos. Pode parecer estranho pra gente, mas para ela essa era a realidade dela, era a verdade dela. Se o profissional simplesmente ignorasse isso e falasse tome esse colírio, não ia adiantar nada. Primeiro, é preciso entender o universo daquela pessoa, só depois é possível construir uma ponte para o tratamento. Certo, então como a gente faz para construir esse entendimento compartilhado na prática? Como se cria essa ponte? É aí que entra um modelo muito poderoso, a consulta centrada no paciente. Vamos ver como isso funciona? E a base de tudo, antes de qualquer técnica, são as qualidades de quem está atendendo. Primeiro, empatia. E olha, empatia não é ter dó. É conseguir entender, por exemplo, por que aquela pessoa está com medo de um efeito colateral que leu no Google. Segundo, cordialidade. É criar um clima legal, de respeito, que transforma uma transação numa interação de cuidado. E por último, a concreção. Ser concreto. Em vez de falar algo vago, como tome com o estômago cheio, é falar, olha, tome esse aqui logo depois do seu almoço. Combinado? É não deixar margem para dúvida. E esse modelo tem um mapa, um passo a passo bem claro. São 3 fases. Primeiro, a abertura. Entender por que a pessoa está ali, alinhar as expectativas. Depois, e essa é a fase chave, a exploratória. É aqui que se descobre o universo do paciente, suas ideias, seus medos. Lembra da paciente com problema de visão? É aqui que essa história apareceria. E só depois de explorar, vem a resolução, que é negociar um plano juntos, um plano que faça sentido para todo mundo. Essa abordagem toda nos leva a uma mudança de modelo de relacionamento. A gente sai de um modelo paternalista, aquele em que o profissional é o dono da verdade e o paciente só obedece, para o modelo mutualista, de parceria mesmo. Nesse novo modelo, o farmacêutico é o expert no remédio, claro, mas o paciente é o expert na sua própria vida, no seu corpo, na sua rotina. E para um tratamento dar certo, os 2 conhecimentos são absolutamente essenciais. Beleza, já entendemos a filosofia por trás.
Agora vamos para a parte prática. Que ferramentas a gente pode usar para ter essas conversas mais poderosas e, claro, mais seguras para o paciente? Uma das ferramentas mais simples e eficazes é o uso de perguntas abertas. Elas são como uma chave que abre a porta para a história da pessoa. Uma pergunta fechada tipo, esse remédio te dá sono? Só tem 2 respostas, sim ou não. Fim da conversa. Agora, uma pergunta aberta muda completamente o jogo. Por exemplo, em vez de perguntar, a pessoa tem dores de cabeça? Que tal tentar algo como, tente se lembrar da última vez que teve essa dor e me conta um pouco como foi. A diferença é gigante. Deixa de ser um interrogatório, vira um convite para uma conversa. E é nessa conversa que a gente descobre os detalhes que fazem toda a diferença. E agora, uma técnica que pode parecer estranha à primeira vista, o silêncio. Dá uma olhada nesse gráfico. As consultas que funcionam melhor, as mais eficazes, têm mais que o dobro de tempo de silêncio. E não é um silêncio constrangedor, não. É um silêncio produtivo. É o tempo que a pessoa precisa para pensar, para organizar as ideias, para lembrar de um detalhe importante e, finalmente, falar o que realmente precisa ser dito. E tudo isso, toda essa mudança de postura, essas técnicas, nos leva a um objetivo maior, a criação de uma verdadeira aliança terapêutica. A ideia aqui não é obediência, mas sim chegar a um objetivo em comum. Muitas vezes a gente ouve a palavra adesão, ou em inglês, compliance, mas elas podem soar meio como submissão, como se o paciente devesse obedecer a ordens. O objetivo real e o termo mais correto é chegar à concordância. Concordância é diferente. Significa que as 2 partes chegaram a um acordo. Elas negociaram e construíram um plano juntas, e ambas estão comprometidas com o sucesso desse plano. E no final das contas, o que amarra tudo isso é a confiança. A empatia que a gente falou lá no começo constrói confiança. E a confiança, por sua vez, é um motivador poderosíssimo. É a confiança que faz com que a pessoa se sinta segura para perguntar, para admitir que não entendeu e que dá a motivação para seguir o plano que foi combinado. Então fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que alguém for à farmácia, que tal prestar atenção nessa conversa? Essa dinâmica de comunicação não é um assunto só para profissionais da saúde, é para todo mundo. Porque quando a gente entende o que é uma boa comunicação em saúde, nos tornamos mais ativos no nosso próprio cuidado. E essa pequena conversa no balcão pode ser de verdade o que define o sucesso de um tratamento.